Vamos recitar junto, ouvintes, Vamos a repetir juntos, oyentes, o texto sagrado. el texto sagrado. 1 Samuel, capítulo 10, Primera Samuel, capítulo 10, verso versículo 6 a seguir. 6 en adelante. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles. E mudarás outro homem. ¡Qué lindo! E te mudarás a outro homem. E há de ser quando estes sinais te virão. Há de ser que quando esses sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim Pero tú a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos, para oferecer ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha a ti. E te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, em uma rocha ou seja, e chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas he aquí que una compañía de profetas lhe saíram ao encontro. le venían a O Espírito do Senhor y el Espíritu del Señor se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro. Quem é? O que sucedeu ao filho de Euquis? Está bem entre os profetas. Está também Saul entre os profetas. Grita, meu Deus, ilumina-nos agora sobre o poder da tua unção. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Gloria a Dios. Conseguimos Arequipa ou não? Sí, misionero, está lista la llamada. Tá na ponta da linha? Sí, misionero. Glória a Deus. Queridos hermanos, hermanas, hispanos Queridos hermanos y hermanas hispanos, de toda a terra, principalmente Arequipa, tierra, principalmente Arequipa, aí a nossa sede nacional, ahí nuestra sede nacional, em Arequipa, Peru. de Arequipa, Perú. Deus o bendiga, hermanos, Dios hermanas. bendiga, hermanos y hermanas. Deus o bendiga, Pastor José Dios Hidrogo. bendiga, Pastor José Hidrogo. Que gusto para nosotros Gusto para nosotros podermos falar com nosso pueblo poder hablar con nuestro pueblo peruano peruano sobre a grande sobre festa la grande fiesta de Jubileu de de Ouro. Jubileo de Oro. É neste domingo En agora, este domingo, dia 4 de 4 de novembro, noviembre, 12 de meio-dia, 12 del mediodía, aí no grande ginásio, ahí en el Gran Coliseo, já alquilado, ya alquilado, para Deus operar para milagros que Dios opere e milagros, grandes maravilhas. grandes maravillas. Toda a gente peruana Toda la gente peruana estão invitados, están invitados, estão convocados están convocados para concurrir para concurrir aí no grande ginásio, ahí en el Grande Coliseo, a grande la fiesta, grande fiesta, Jubileu de Ouro, Jubileo de Oro, em Arequipa, en Arequipa, aí a nossa sede nacional. ahí nuestra sede É nacional, uma das nossas muitas sedes una de nacionais. nuestras muchas sedes nacionales. Pastor José Hidrogo, Pastor José Hidrogo, Deus o bendiga, Dios le bendiga, la paz de Cristo. la paz de Cristo. Adelante, servo del Senhor. Adelante, siervo del Señor. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Misionero David Miranda, estamos aquí en esta comunicación desde Arequipa con las personas que están también unidos a esta celebración del Jubileo de Oro. Misionero David Miranda, y quiero también anunciarle y anunciar a todos los oyentes de la cadena internacional La Voz de la Liberación que este viernes también hemos alquilado el auditorio del Colegio La Gran Unidad Escolar para unirnos a esta celebración este viernes 2 de noviembre a las 12 del mediodía, hora peruana, para celebrar la fiesta de la iglesia revelada, misionero David Miranda. Aquí estamos ya con una multitud de personas que se preparan para esta celebración de la iglesia revelada, misionero David Miranda. Que lindo, Pastor José, Pastor José, sabermos que mesmo não sendo feriado, a ver que no siendo feriado, aí mesmo ahí mismo en na cidade de la Arequipa, ciudad de Arequipa, os irmãos vão comemorar com nós outros hermanos van a festejar con nosotros essa grande esta fiesta grande fiesta, da igreja revelada, la iglesia revelada, agora do tempo del fim. ahora en el tiempo del fin. Que gosto para nós outros, Gusto para nosotros, muita alegria. es mucha alegría. Deus o bendiga, Pastor Que José bendiga, Pastor José Hidrogo, por esta participação participación que vai juntar grandes multitudes, va a juntar grandes multitudes, mesmo sendo dia de trabalho. siendo en día de trabajo. Estamos seguros que o povo el peruano pueblo peruano vai concurrir em massa, concurrir en marcha em grandes en multitudes. grandes multitudes. Que Deus o Que bendiga. Dios le bendiga. E dia 4 agora, Pastor Día 4, Pastor José, José, como chama seu ginásio? ¿cómo se llama el Coliseo? Que estaremos realizando a grande fiesta, Realizaremos la grande fiesta Jubileu de Ouro, Jubileo de Oro, aí em Arequipa, y en Arequipa, país del Peru. país de Perú. Adelante, servo del Senhor. Adelante, siervo del Señor. Muchas gracias, misionero David Miranda. Queremos anunciar para usted y para todos los oyentes de la cadena internacional La Voz de la Liberación que estamos en esta fiesta del Jubileo de Oro todos los domingos en este coliseo, en este auditorio muy amplio que se llama el auditorio del Colegio La Gran Unidad Escolar, que está alquilado, misionero David Miranda, para todo este año 2012. Tenemos ya un convenio con esta escuela, con este colegio, para que nos facilite este gran auditorio que tiene cobertura para muchas personas, para multitudes,
Y aquí en este auditorio estamos celebrando la fiesta del Jubileo de Oro aquí en Arequipa, Perú, misionero David Miranda, allá en el Templo de la Gloria de Dios. ¡Qué bendición, misionero David Miranda! Que lindo, Pastor José. Lindo, Pastor José. Está sendo alquilado todos os domingos. Todos los domingos. Esse amplo espaço Amplio espacio. desse ginásio escolares Coliseo escolar. que realizam realiza a grande festa Jubileu de Ouro. la fiesta Jubileo de Oro. Graças, irmãos, Gracias, hermanos. pela fé de La ustedes fe de ustedes. que vão concurrir também nesse domingo, a concurrir este domingo. este grande ginásio Este grande coliseo escolar. escolar. Estou seguro Estoy seguro que todos ustedes todos ustedes vão volver van a sanos, volver sanados, com os problemas con resueltos, problemas resueltos, com a bendição para o lar, para a família. bendición para el hogar y la familia. Porque você tem uma fé muito gigante Ustedes tienen fe gigante. e pela fé Deus opera grandes Por milagros, la fe opera Dios grandes maravilhas, sinais e prodígios. señales y prodigios. Pastor José gostaria, José, me gustaría como fizesse uma oração que hiciese una oración com todos esses irmãos e irmãs los hermanos y hermanas que estão aí agora están ahí ahora para orar a nosso favor, dar a nuestro favor para tanto neste dia en 2 este día 2 de novembro, de noviembre como dia 4 de novembro, 4 de noviembre, Deus possa utilizar-nos pueda utilizarnos para predicar e para orar predicar y por orar todos os países todos los países que estarão comemorando com nós outros estarán festejando con no nosotros dia 2 el agora, día 2 ahora, nesse dia viernes, este día viernes, a grande festa, grande fiesta, a Igreja Revelada. Aleluia! Essa da glória a Deus como na igreja. Linha aberta, Pastor José, Pastor José, direto do Peru, directo de Perú, aí de uma das nossas sedes nacionais, de nuestras sedes é nacionales, Arequipa. en Arequipa. Adelante para esta poderosa oração. Para esta poderosa oración, Clamemos ao Senhor. amemos al Señor. Pero David Miranda, estamos aquí con los hermanos y las hermanas, los pastores, para orar a su favor, misionero David Miranda. Con mucho gusto vamos a orar aquí desde nuestra tercera sede nacional. Estamos aquí con mucha alegría, con mucha emoción, misionero David Miranda, para hacer una oración a su favor. Levante su mano al cielo. Vamos a orar por nuestro misionero David Miranda para que Dios le utilice este domingo y también este viernes 2 de noviembre, que estará contando de cómo Dios le habló, de cómo Dios le reveló para fundar la iglesia pentecostal. Dios es amor. Levante su mano al cielo, todo diciendo gloria, gloria a Dios. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Dios Deus. amado, elevamos Gloria, esta gloria a oración Dios. a favor de tu Gloria, siervo, gloria a nuestro Dios. misionero David Gloria, Miranda, gloria a Dios. fundador de esta santa iglesia. Gloria, gloria a Dios. Oramos, Señor, para que tú Gloria, le gloria a utilices este Da gloria, viernes gloria a Deus, 2 igreja. de noviembre, Padre de la Da oração, gloria, da y glorificação. también este Glória, domingo, glória, 4 glória de a Deus. noviembre, Gloria, en esta gloria a campaña Deus. por los Gloria, 50 gloria a años Deus. de esta Gloria, santa gloria, iglesia. Jesús. Utiliza tu Gloria, siervo, gloria a Deus. utiliza, Gloria, Señor, gloria a como Deus. canal de bendiciones. Gloria, gloria a Utiliza, Deus. Padre, en las Gloria, predicaciones gloria a de tu santa Sí, palabra Señor. para todos Gloria, los gloria a países del mundo entero. Gloria, Ilumina gloria a tu Deus. siervo, Padre. Oh, Respalda Dios. tu siervo. Utilízalo, Oh, Señor, como lo has venido haciendo en estos años, en estos días, Padre. Utiliza, Señor, utiliza en tus santas manos. Bendiga, Señor, a nuestro misionero David Miranda. Oramos, Señor, oramos, Padre, a su favor, para que lo bendigas, su vida espiritual, su Glória, ministerio. glória. Bendiga, Padre, su Gloria, familia. gloria a Dios. Bendiga, Padre, bendiga Gloria, tu gloria a siervo.
para transmitir, Señor, desde allá, desde el templo de tu gloria. Oramos con todo nuestro corazón, oramos con todas nuestras fuerzas, Padre, para que tú te glorifiques en este día viernes, aquí también, Señor, en la blanca ciudad de Arequipa, porque estamos unidos, Señor, a esta celebración maravillosa de la iglesia revelada, porque tú has revelado a tu siervo, tú has hablado para fundar esta santa obra, la iglesia pentecostal. Dios es amor, bendice, Señor, bendiga a tu siervo, bendiga, Señor, las multitudes que van a oír sus palabras, que van a oír, Señor mi Dios, su voz de tu siervo directamente desde el templo de tu gloria. Padre Santo, oramos con los pastores aquí en Arequipa, oramos, Señor, con toda tu iglesia aquí en Arequipa, para que tu siervo sea bendecido en gran manera, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Digan gracias, Señor. Digan misionero. Más fuerte, misionero. Hemos orado y vamos a seguir orando para que Dios te siga usando como lo viene haciendo cada día. Diga misionero, el pueblo de Arequipa te desea muchas bendiciones. Que Dios te bendiga, misionero. Te amamos en el amor de Cristo. Aplausos para Cristo. Misionero David Miranda, ¡qué alegría! El pueblo peruano, el pueblo de Arequipa está orando por ti, misionero David Miranda, y también este viernes 2 de noviembre aguardamos tus palabras, misionero David Miranda, allá en el auditorio del colegio La Gran Unidad Escolar, y también este domingo 4 de noviembre en la celebración del Jubileo de Oro. Aplausos para Cristo. Adelante, misionero David Miranda. Gracias, Pastor José, por esta poderosa oração. Estão clamando a favor de nós outros. Que Deus o bendiga, irmãos e irmãs. Querida igreja e milhões de ouvintes, nós lemos o texto sagrado sobre a unção de Deus. Como é que ela muda a vida do homem, muda a vida da mulher. O povo de Israel não tinha rei. Só o povo gentio que tinha reis. É o povo cananeu, jebuseus, outras nações. E eles tinham inveja que outras nações pagãs, sem Deus, tinham reis. E eles não tinham rei. E Deus, então, quando eles pediam um rei para Deus, Deus falava: eu sou vosso rei. Aleluia! Mas eles não se conformavam. Eles queriam ver um rei terreno com coroas humanas. Para glorificar o homem. Então Deus falou com Samuel a respeito de Saul, filho de Quis,
para ungir a ele a rei. ungirle como a rey. Mas Deus tinha que mudar o coração dele. Pero Dios tenía que cambiar su corazón. Porque ele não era muito crente, não. Él no era muy creyente, no. Ele era mais mundano do que crente. Más mundano que creyente. E a palavra Y la diz, palabra dice, quando Samuel conversou com ele, cuando Samuel conversó con él, sobre aonde iria ungí-lo, ¿dónde iba a ungirlo? para que fosse na frente. Para que fuera adelante. E Deus, então, meus irmãos, já começou a trabalhar Entonces comenzó a trabajar na vida de en Saul, la vida de Saúl. do rei Saul, El rey Saúl. só no anunciar a ele Solo era anunciarle a él a sua separação su separación a rei. a rey. Por naquela época os reis eram En ese ungidos. tiempo los reyes eran ungidos Como um profeta como un profeta na en nação una nación para governar o povo para gobernar al de pueblo Deus daquela época. Dios en esa época. Então, meus irmãos, diz Entonces mis hermanos que dicen quando Samuel ordenou a ele que fosse Samuel ordenó que fuese esperar esperar em determinado en lugar determinado lugar para se oferecer holocausto a Deus ofrecerse holocausto a Dios e dele colocar o azeite derramando sobre a sua cabeça. ponerle el aceite derramando en su Mas cabeza. já Pero antes ya antes disto acontecer, que esto suceda, Deus já mudou Dios ya cambió e Saul já não era y Saúl ya no era aquele mesmo homem de el antes. mismo hombre de antes. Já estava mudado. Ya estaba cambiado. Que coisa tremenda é o poder de Deus, hein? Tremendo es el poder de Dios. Quando o homem e a mulher aceitam Jesus Y também, la mujer acepta a Jesús también. o poder de Deus muda a este homem, El poder de Dios cambia este muda a hombre. vida deste homem e desta mulher. Cambia la vida de este hombre y de esta Já não é mujer. mais aquele velho homem do pecado, Más el viejo hombre del pecado, das de trevas, las tinieblas, do engano, da del mentira, engaño y mentira, da falsidade, do jogo, dos vícios e do de pecado. vicios y de pecado. Quando ele aceita Jesus, Cuando él acepta a Jesús, Deus muda este homem. cambia a este hombre. Este homem já não é mais o Este mesmo hombre ya no es más el mismo. homem do mundo. Hombre del mundo. Agora passa a ser Ahora comienza a ser um homem de Deus. Glória a Deus. E naquela época tinham arraiado os En profetas esa época había un naciente de los profetas, entre o povo de el Israel. pueblo de Israel. E ele então, meus irmãos, foi até Entonces mis hermanos, él fue o arraial dos el profetas. campamento de los profetas. E indo ele, os profetas Yendo él hacia los profetas, de Deus saíram ao encontro de Saul. Dios salieron al encuentro de Saúl. E diz que Y Saul dice que Saúl profetizou também profetizó también entre os entre profetas, los profetas, porque Deus porque Dios já tinha mudado a vida de Saul había cambiado la vida de para Saúl. um profeta de Deus Profeta também. de Dios también. Glória a Deus. E agora Saul também indo Y ahora Saúl también yendo a caminhos que o Espírito Santo al encaminado del Espíritu Santo, se apoderou dele se apoderó de él lá no arraial dos profetas en el campamento de los e profetas mudou o coração de y Saul. cambió el corazón de Saúl. Então agora não era só mais o corpo, No era más solo el cuerpo, o homem físico aparente, hombre físico aparente, o homem externo. un hombre externo. E agora Deus Dios ahora, através do seu Espírito a Santo, través de su Espíritu Santo, que se apoderou de se Saul, apoderó de Saúl, mudou também o seu coração. también su corazón. Mudou a maneira de pensar, Cambió su forma de pensar, de agir, de proceder. actuar y proceder. Porque o Espírito de Deus é que muda o nosso ser. El Espíritu de Dios cambia nuestro ser. É verdade, irmãos e ouvintes. Verdad, hermanos oyentes. Então Saul já não era mais aquele homem vaidoso, Samuel ya no era ese hombre vanidoso, carnal, carnal, vivendo as coisas diabólicas, não. vienen cosas diabólicas, no. Agora já era um homem transformado. Ahora era hombre transformado. Era um homem que o Espírito de Deus se apoderou dele Era el Espíritu Santo se apoderó de e él ungiu a rei, y le ungió a rey, mudando o seu coração cambiando su corazón para a segunda vontade de para Deus según la voluntad e de não Dios, mais a vontade dos homens. ya no voluntad de los E hombres. reinou Saul Reinó Saúl entre Israel entre Israel. e venceu batalhas Venció batallas perigosíssimas. peligrosísimas. Deus era com ele. Dios estaba con él. Ele saía na batalha, Salía a la batalla. o exército de Israel saía à batalha, El ejército de Israel salía a la batalla. Deus saía na frente, Dios salía adelante. pelejando por Israel, Peleando por Israel. porque tinha ungido Saul Habían ungido a Saúl com seu poder, con su poder. transformado o seu homem. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amén.
Deus tinha mudado o coração de Saul. Aí está o grande segredo do poder de Deus. Quando Deus, aqueles que aceitam a Jesus, não é mais o mesmo homem. É um homem diferente do que ele vinha sendo. Como pode isto? E além disso, quando ele aceita Jesus Cristo, ele passa a ser, irmãos, até um profeta de Deus, porque o Espírito de Deus se apodera desse homem, desta mulher, e faz um cristão verdadeiro, temente a Deus, agora vivendo em novidade de vida, sendo um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura para Deus. Tudo bem. Israel estava feliz. Agora tinha um rei. Conforme eles tinham pedido a Deus. Deus concedeu. Mas eles depois começaram a sofrer. Porque não quiseram que Deus fosse o seu rei. E Deus queria continuar sendo o rei de Israel. Aí foi difícil para eles. Preferiram um rei homem. Desprezaram o rei divino, que é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus. Amém. E por muito tempo, Saul reinou entre Israel como rei. E Deus era com ele, enquanto ele obedecia a sua palavra, a doutrina divina de Deus. Deus estava com ele nas pelejas, nas batalhas. Ninguém podia vencer Israel. Era um exército invencível, porque era Deus que pelejava por eles. E Deus dizia: não é vocês que pelejam, mas sou eu que pelejo por vós. Pode louvar a Deus. Amém. Assim somos nós também. Enquanto estamos guardando a palavra de Deus, a doutrina de Deus, Deus sai a peleja conosco. E não perdemos nenhuma batalha. Somos vencedores em todos os meios, em todas as causas, em todos os momentos. Porque não somos nós que pelejamos, mas é Deus que peleja por nós. Isto é, se continuarmos guardando a sua palavra, seu ensinamento, a sua santa doutrina, Deus será conosco todos os dias da nossa vida, conforme Ele promete. Mas certa feita, Saul, já cheio de vanglória, não perdia nenhuma guerra, era vitorioso, e as nações pagãs estremeciam diante do exército de Israel, porque era um exército invencível. Não sabia eles que era Deus que pelejava por Israel. Glória a Deus. Mas chegou um dia que ele julgou que tudo aquilo era dele mesmo, aquele poderio, aquelas vitórias, tudo que ele tinha, ele achava que era ele que fazia. E certo dia desobedeceu a ordem divina de Deus, e saíram à peleja, e começaram a ser vencidos e derrotados. Aí Saul ficou desesperado. Por que havia acontecido aquilo? Já dezenas e centenas de guerras, peleja com os povos pagãos, tinham vencido as maiores nações daquela época. E agora, uma nação tão pequena, foram vencidos, escaparam, muitos morreram, e outros escaparam feridos, e outros quase à morte. Então Saul desesperou-se
desesperó. E diz que ele consultou a Deus. Dice que él consultó a Dios. E Deus não respondeu mais ele. Dios ya no más le respondió. Ele ficou então, meus irmãos, Y él se quedó entonces, mis hermanos, porque antes de sair à batalha, antes de salir a la batalla, eram 2 sinais que Deus dava. eran 2 señales Dios daba. O sumo sacerdote judeu, El sumo sacerdote judío ele tinha peitoral tenía un pectoral com pérolas preciosas perlas preciosas e aquelas y pedras. aquellas piedras Eles consultavam a Deus consultaban a Dios. através daquelas pedras preciosas, Esas piedras preciosas daquele peitoral de ese pectoral que o sumo sacerdote que el usava. sumo sacerdote usaba. Se uma daquelas pedras brilhasse, Aquellas piedras brillaban. que coisa linda, Qué né? cosa linda, ¿no? Podiam sair, Podían salir. que Deus ia na frente Que deles. Dios iba delante de ellos. Mas se aquela pedra não Pero si brilhasse la piedra no brillaba, e as outras todas continuassem na mesma cor las demás opaca, conseguirían el color não era para ir à peleja, para que vayan a la pelea, que eles iam perecer e iam morrer. a perecer y morir. Então diz que ele consultou Urim e Tumim, Consultó as pedras Urim a las piedras Urim e Tumim. y Tumim. E Deus não respondeu nem por uma e nem por outra. Respondió ni por una ni por otra. Deus ficou calado No se quedó callado diante do que ele pediu. delante de lo que él pidió. A Deus se podiam sair à batalha ou não. Dios si podían salir a la batalla. Então Deus não respondeu nem sim nem Dios não. respondió ni sí ni no. Aí meus irmãos ficou Y desesperado. mis hermanos, él se quedó desesperado. Sabe que tinha pecado contra Deus. Sabía que había pecado contra Mas não foi Deus que transformou Dios. Pero no fue Dios el que transformó o homem de Saul. al hombre de Saúl. Não foi Deus que mudou o coração de No Saul. fue Dios el que cambió el corazón de Saúl. Não foi Deus que ungiu No Saul. fue Dios el que ungió a Saúl. Foi. Fue. Então não se enganemos, igreja e milhões de No ouvintes. nos equivoquemos, iglesia. Enquanto formos fiel a Mientras Deus, fuéramos fieles a Dios, submisso à sua palavra, sumisos a su palabra, submisso à sua doutrina, sumisos a su doctrina, nós seremos um homem realmente de Deus, hombres realmente de Dios, com o coração mudado pelo Espírito Santo, corazón cambiado por el Espíritu e não Santo. fazemos o que queremos, mas o que Deus quer. Hacemos lo que queremos y lo que Dios quiere. Mas se nós desobedecer a palavra de Pero si Deus, desobedecemos la palabra a doutrina de Deus, la doctrina de Dios, o Espírito Santo se afasta de el nós. Espíritu Santo se aparta de E nosotros. quando Saul desobedeceu, Cuando Saúl desobedeció, o Espírito Santo se afastou de el Saul Espíritu Santo se apartó de Saúl e ele ficou sem y poder él se quedó sin poder na sua vida. en su vida. Quem dava aquele poder era o Espírito Lo Santo que le daba ese poder era el que Espíritu estava Santo sobre que ele. estaba sobre él. Diz que o Espírito Santo se apoderou de El Saul Espíritu Santo se apoderó e de mudou Saúl seu coração. y cambió su corazón. Que coisa linda, não? Qué cosa linda, ¿no? É um homem de Es Deus, un hombre de Dios, é uma mulher de Deus. una mujer de Dios. O Espírito de Deus se apodera dele, El dela, Espíritu Santo se apodera de e él, de muda ella. o seu coração de pedra. Glória a Jesus, glória a Deus. Amém. Mas então agora é desesperado. Pero entonces ahora Samuel Ele desesperado consultava aquelas pedras que antes ele consultava e elas respondiam. consultaba a las piedras que respondían, pero no respondió. Quando era para sair a batalha, uma Urim brilhava. La batalla, A pedra Urim brilhava como o sol. Urim brillaba con el sol. Então ele sabia que Deus ia na frente deles. Sabía que Dios iba delante de ellos. Quando ele pedia a Deus uma resposta, Le pedía a Dios una se podia respuesta. sair a peleja ou Si não, podía salir a la pelea o no. a pedra Cumim La piedra cumín não dava cor nenhuma, daba ningún não color. mudava nenhuma cor. No cambiaba ningún Que color. antes, quando ele consultava, mudava a cor Consultaba, cambiaba el para color eles não sair a batalha. para que no salgan a la batalla. Então nem Deus não respondeu ele nem por Urim nem por Cumim, No respondió ni por Urim ni por cumín. aquelas pedras que Deus tinha mandado. Aquellas piedras que Dios E había essas mandado, pedras já simbolizavam ya Jesus, simbolizaban a Jesús. que é a pedra de esquina. Aleluia, glória a Deus. Amém. Foi então que ele em desespero, Entonces ese desespero, as nações guerreando, las naciones guerreando, o exército sendo vencido, Samuel bien siendo vencido, ele foi consultar y él fue a consultar uma petronisa. una petronisa. Sabe o que é petronisa? ¿Saben lo que es petronisa? Uma feiticeira, Una hechicera, uma macumbeira. una macumbeira. E ele queria falar com Él Samuel. quería hablar con Samuel. Vejam o que o diabo faz. Miren lo que el diablo hace. Queria falar com o profeta Samuel, Quería hablar con el profeta Samuel, que ele estava desesperado, que él estaba desesperado, perdendo a batalha, perdiendo la batalla, e o exército recuando, y el ejército retrocediendo, e os povos despojando pueblos despojando os bens de Israel. los bienes de Israel. E diz que Samuel Y também dice que Samuel también não lhe respondeu. no le respondió. Então ele foi até uma feiticeira Fue hasta donde una hechicera a consultar, consultar. que ele queria falar
com Samuel. E ela invocou o espírito de Satanás, simbolizando a Samuel, como se fosse Samuel. E aquele espírito falou na boca daquela Petronisa, daquela feiticeira, como se fosse Daniel. Digo melhor, como se fosse Samuel, como se fosse o profeta Samuel. Veja, irmãos, que engano, não? Quando a pessoa desobedece a Deus, que coisa terrível é, né? Então o diabo falou com ele como se fosse Samuel. E ele então pensava que era o espírito de Samuel. Pensava que era o espírito de Samuel. Mas não era, eram os demônios. Pero no era, eran demonios. Falando na boca da Petronisa, da feiticeira, para enganá-los. O que muitos pensam por aí, que se invoca espírito da fulano de tal, de fulana de tal, que morreu, e vem ali e fala na boca do medium, do feiticeiro, da feiticeira, como se fosse a própria pessoa que faleceu já há muito tempo. Quem já ouviu falar nisso, diga eu já vi. É, irmãos. Então veja como é que o diabo continua enganando. Já desde os dias do rei Saul, quantos mil anos se passaram? E o diabo continua enganando os que invocam espíritos, se fazendo espírito bom, quando é o próprio demônio falou na boca da pessoa. Invoca o espírito do morto, quando é o diabo que fala ali, como se fosse aquele que morreu já há tanto tempo, há tantos anos. Então vejam, o engano continua. Então, meus irmãos, cuidado, que tem recebido de Deus. Quando você aceitou Jesus, irmã, Deus mudou esta mulher. Quando foi batizada, convertida mesmo a Cristo, o Espírito Santo se apoderou de você e mudou o teu coração. E você já não é mais aquela mulher mundana, sem Deus, sem Jesus, oprimida pela enfermidade, pelo diabo e por Satanás, porque o Espírito de Deus se apoderou de você. Mas o dia que a irmã deixar a doutrina do Senhor, vai acontecer o mesmo. O diabo vai enganar você. Você vai pensar que é o Espírito Santo que está em você, mas não é o Satanás, porque o Espírito Santo não pode habitar num corpo que está em pecado. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então aí está, irmãos, uma grande verdade, irmãos. Por isso temos que ser fiel a Deus. Você já foi mudado em um novo homem, para viver em novidade de vida. O Espírito Santo já se apoderou do teu coração. É, mudando o teu coração, o teu pensamento das coisas erradas para a verdade e a justiça de Deus. Então, irmão, vamos vigiar e guardar a doutrina do Senhor. Glórias a Deus. Amém. Tão grande foi a ruína do rei Saul. Não há tempo de nós meditarmos tudo. Sabemos que ele pereceu numa guerra, por causa que o Espírito de Deus tinha se afastado dele na hora que ele desobedeceu a doutrina do Senhor. Assim é, irmãos e irmãs. Seja o crente que for, seja o irmão que for, se deixar a doutrina de Deus, o Espírito Santo se afasta de você. E aí Satanás vem te enganar como enganou Saul. E você pensa que é o Espírito de Deus que está em você, muitas vezes falando até línguas estranhas, você estando em pecado contra Deus. Não se engane com essas igrejas dos falsos profetas. Eu conheço essas igrejas aí mais antigas, que eram igrejas abençoadas.
Tinha lá os profetas de Deus, mudado por Deus, eram verdadeiros pastores de Deus, ungidos por Deus. Mas desde o dia que eles abandonaram a doutrina de Deus, o diabo enganou eles, da mesma maneira que enganou o rei Saul. E aí estão eles no mundanismo, no pecado, na política, em tudo que o mundo oferece. Por quê? O Espírito de Deus se afastou deles. E agora eles clamam a Deus e Deus não responde. Antes respondia quando obedeciam a doutrina de Deus. Mas o dia que abandonaram a doutrina de Deus, o Espírito Santo se afastou deles. E Deus tirou a unção deles. E Deus tirou a unção de Saul, não tirou? Que ele chegou a perecer. Deus não era mais com ele. A unção de Deus não estava mais em Saul. Assim é também, irmãos, essas igrejas aí sem Deus, que não tem doutrina de Deus. Eu conheço algumas igrejas antigas, que a doutrina da igreja deles eram mais firmes, mais exigentes do que a igreja, do que a doutrina da Bíblia que nós pregamos na Deus e Amor. As mulheres lá tinham que usar vestido, saia de três pelo mínimo, 3 dedos abaixo do joelho. Tinham que usar meia, não podia mostrar as pernas. Não podia contar a ponta do cabelo. Não podia usar calça comprida. Enfim, era a doutrina exemplar. Mas como esses pastores perderam a unção de Deus, perderam o Espírito de Deus, agora o diabo entrou neles. E o que acontece na igreja deles é o mesmo Espírito que enganou o rei Saul. É verdade. Pode louvar a Deus, como não? Glória a Deus. Quando o Espírito Santo se afasta de nós, nada mais é pecado para nós. Quando o Espírito de Deus se afasta de nós, músicas profanas não é mais pecado. Quando o Espírito Santo se afasta da irmã, do irmão, a novela, a televisão, não é mais pecado para ele. Não é mais pecado para ela. Se torna uma coisa normal. Porque não tem mais o Espírito de Deus, mas o Espírito do erro e do engano. E Deus já tinha prometido isso no Velho Testamento, que aqueles que não obedecerem à sua doutrina, Ele enviaria o Espírito do erro, do engano, da mentira, do adultério, do pecado. E o que nós vemos acontecendo é isto que Deus falou desde o Velho Testamento. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Então não adianta, irmãos. Não adianta. Vamos dizer assim. Não. Foi o irmão Davi que me escolheu, obreira. Ele que me ungiu. Não adianta nada. Se você não for fiel a Deus, Deus retirou já o Espírito Santo de você. E o que está operando em você não é o Espírito de Deus, é Satanás. Não se engane, porque a doutrina do Senhor é que conserva em nós o Espírito de Deus em nosso corpo mortal, para ser instrumento nas mãos de Deus, como foi o rei Saul, um homem usado por Deus. Glória a Deus. Governou o povo de Israel em pureza das verdades divinas. Mas desde o dia que ele tropeçou e abandonou a doutrina do Senhor, virou um caos o exército de Israel. Israel virou um caos. É o que nós vemos essas igrejas por aí sem Deus. É lamentável dizer e ver a situação dos crentes desses outros ministérios
das outras igrejas, principalmente aqueles que saíram do meio da Deus e amor. Então não se engane, irmãos, irmãs e ouvintes. Mesmo que alguém diga, não, foi o missionário que me ungiu, foi o missionário Davi que me ungiu, e a minha unção ninguém tira. O homem não tira, mas Deus já tirou. Deus já tirou a tua unção. Glória a Deus, glória a Jesus. Orianda labassurianda labai. Glória a Deus. Quando você estava na igreja, Deus e amor, e obedecia a doutrina de Deus, o Espírito Santo é que usava vocês. Mas desde o dia que vocês deixaram a igreja, Deus e amor, só por causa do dinheiro dos irmãos das irmãs, por causa do dízimo dos irmãos das irmãs, porque não tem uma igreja melhor para ganhar almas no mundo inteiro do que a igreja Deus e amor. Esta é a grande verdade. Então note bem, irmãos e irmãs, olha, a tua vida está um caos, tua vida espiritual, irmão, porque você está aí com os divisores, nessas igrejas mundanas, sem Deus, sem Jesus. Deixa a leitura mais uma vez para vocês meditar, e permitindo Deus, voltaremos meditar sobre essas grandes verdades. Quantos formos fiel, Deus é fiel para conosco. Por isso a Bíblia diz, quem é santo, seja santo ainda. Quem é justo, seja justo ainda. Mas quem é imundo, seja imundo ainda. Escuta o texto sagrado. Glória a Deus. Vamos ler do verso 6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, com os profetas, no arraial dos profetas. Até mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais tiverem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerá diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti, e te declararei e te declare o que has de fazer. Sucedeu, pois, que virando Saul as costas, ou seja, Samuel as costas, para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Ei, maravilha! Em outro, mudou seu coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, isto, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos que antes o conheciam, viram que, eis que com os profetas profetizava. Amém. Aí veja, irmãos e irmãs, quando nós aceitamos Jesus, quanto agrada a Deus. Deus mudou a pessoa de Saul. O Espírito de Deus se apoderou dele, mudou seu coração e profetizou. Foi um homem grandemente usado por Deus na administração do exército de Israel, na administração do povo de Israel, que era a maior igreja de Deus de todos os tempos.
E ali, meus irmãos, ele fez coisas tremendas. E no fim pereceu. Deus tirou o Espírito Santo dele no dia que ele desobedeceu a doutrina. Quantos aí, amigados, antes eram homens de Deus, antes de abandonar a sua esposa, o seu esposo, mas depois que abandonaram o esposo, a esposa, se amigaram com outro, com outra, se casaram com outro, com outra. Esse espírito imundo que enganou Saul está enganando os tais, como se estivessem na verdade, mas estão perecendo espiritualmente, dia após dia. E cada dia as igrejas se tornam mais mundanas, se afastam mais da doutrina de Deus, das verdades divinas. Que Deus abençoe a igreja, que o tempo não permite nós pregarmos, que o Espírito Santo fale os vossos corações. Amém. Então não se engane, irmãos e irmãs, com esses divisores ficam dizendo, não, foi o missionário Davi Miranda que me ungiu. Coitadinho de mim. Quem sou eu para ungir alguém? Eu que necessito da unção de Deus. Não, ninguém tira a minha unção. Foi o irmão Davi que me ungiu. Sim, quando você era fiel, tudo bem. Deus conservava a unção em tua vida. Mas desde o dia que você se amigou, está amigado, está no mundo, é a tua igreja mais mundana de todos os tempos. O Espírito de Deus se afastou de você. Por isso se entregou às concupiscências do mundo, ao pecado, a tudo que o mundo oferece, ao divórcio, ao desquite, está amigado, está amigada. Por quê? Porque o Espírito de Deus se afastou de você. E quando o Espírito de Deus se afastou de Saul, e lá no terreiro de Umbanda já não era mais pecado, e consultar a Petronisa, a feiticeira, para ele já não era mais pecado, porque o Espírito de Deus tinha abandonado a ele. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Assim os irmãos, as irmãs de toda a terra que nos escutam. Vocês que acham que agora a televisão era pecado e agora não é mais. Você que achava que separar do esposo da esposa era pecado e agora não é mais. E se casar com outro, com outra, ou viver amigados, você acha que não tem nada demais. Porque o Espírito de Deus não está mais sobre você. O Espírito do erro, do engano, que finge como Espírito Santo. Meus irmãos, logo que eu converti, eu recebi um estudo muito importante da Bíblia sobre o espírito imundo. Imita o Espírito de Deus para enganar. Note bem, que o espírito imundo lá falou como se fosse o espírito de Samuel. Como se fosse Samuel falando. Veja o diabo, meus irmãos. Ele é astuto. Diz Paulo, se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos e transformaria-se em anjo de luz. Então vamos vigiar, irmãos. Não vamos abandonar a doutrina da Bíblia por nada desta vida, porque é ela que nos traz a conservar o Espírito de Deus sobre nossa vida, sobre nosso coração, para Deus nos usar, para Deus nos abençoar, para Deus nos dar vitória em todas as coisas. Que Deus tremendo. Voltaremos a falar sobre o assunto. Falaremos sobre Balaão também.
Que era um profeta tão usado por Deus. Aquele abençoava era abençoado por Deus. Aquele amaldiçoava era amaldiçoado. Vamos falar outros textos sagrados também. Como exemplo dos nossos dias. Vocês que não estudam a Bíblia, igreja e ouvintes, não sabem que estão enganados pelas igrejas dos falsos profetas, de doutrinas de demônio, diz a palavra. Paulo diz doutrinas de demônios que enganam os irmãos e as irmãs com palavras persuasivas, com palavras enganosas, e os irmãos se acham bem ouvir os tais porque estão enganados pelo espírito do erro, do engano, da mentira, da hipocrisia, espírito do mundanismo, espírito imundo do pecado, da iniquidade. Quem é santo, seja santo ainda. Recalabassurianda, lá vai. Oh, maravilha. Deus abençoe, igreja querida. Que nós possamos entender a unção de Deus. As coisas de Deus não é para as coisas do mundo, não. É para as coisas santas. Como é santo aquele que vos chamou. Diz Deus, sede santo, porque eu sou santo. Então não vamos enganar milhões de irmãos, irmãs e ouvintes, dando ouvido aos divisores. Essas igrejas sem Deus. Toda igreja em pé. Vamos fazer uma oração a Deus. Para Deus nos iluminar. Para Deus nos dar prazer de estudar a Bíblia. É o que eu tenho dito a vocês, milhões de irmãos e irmãs. Os que não estudarem a Bíblia, que ainda não foram enganados pelos falsos profetas, pelos divisores, vão ser enganados. Se você não estudar a Bíblia, principalmente o Novo Testamento de Jesus. Vamos orar com o pastor Marena. Vamos fazer uma oração nesse sentido. Para Deus guardar o seu povo na sua santa doutrina. Para não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas avançar para o alvo, que é Jesus Cristo. Oremos a Deus. Oremos com o pastor Marena. Oremos a Deus, irmãos. Glória, para Deus, glória a Deus. Encher a igreja do Espírito Santo e da sabedoria. Clamamos ao Senhor. Grande Deus, eterno, maravilhoso Pai. Ó Deus tremendo, Deus maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Estende as tuas mãos, meu Pai. Deus tremendo, Deus maravilhoso. Ó Senhor que fez os céus e a terra, nesta hora gloriosa e maravilhosa de oração, meu Deus, aqui estamos orando, meu Pai, estamos pedindo, meu Deus, vem estender as tuas mãos, meu Pai, vem aguardar a tua igreja, o teu povo, Senhor, meu Deus, de todo o poder, de toda a glória, realiza a tua obra santa, a tua obra bendita e gloriosa, meu Deus, Pai de todo o poder, de toda a glória, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, guarda a tua igreja, oh meu Deus, enche a tua igreja do teu Espírito Santo, meu Pai, enche a tua igreja, Senhor, do teu poder, ó Pai, para que o teu povo, meu Deus, não seja enganado, Senhor, porque são muitos, meu Pai, que estão sendo enganados, são muitos, Senhor, aleluia, oh meu Deus tremendo, meu Pai maravilhoso, meu Deus, ajuda, Senhor, a tua igreja a viver, ó Pai, na santa doutrina, no santo ensinamento da tua palavra. Aleluia, Jesus. Quem grite amém? Quem grita Deus é bom para mim.
Quero poder sentar um instante mais, igreja. Quero lembrar todos os irmãos de todas as nossas igrejas, de todo o Brasil, todos os países do mundo, que temos o manual bíblico para os membros e também a revistinha para o pastor dar ensinamentos, porque agora no tempo do fim, se não estudarmos a Bíblia, irmãos e ouvintes, o diabo vai enganando cada dia mais, porque nós vemos, meus irmãos e ouvintes, que a maioria dos crentes de nossos dias não usa a Bíblia. Por quê? Não crê que é a palavra de Deus. Estão enganados por Satanás. E quando lerem a Bíblia, não crê que é Deus falando com ele, porque o diabo os enganou. Então vamos, irmãos, nas escolas bíblicas aí das nossas igrejas, Deus e Amor, em todo o Brasil e no exterior também, para aprender com Jesus, para não ser enganados pelos falsos cristãos, falsos profetas, homens sem Deus, homens sem escrúpulo, que vivem no pecado, no erro, e quer ensinar outros, se não ensina nem a ele mesmo. Por isso, estudamos a Bíblia e aprendemos do Senhor. Glória a Deus. Que tem muitas pessoas curadas, foram curadas hoje aqui hoje, nesse culto maravilhoso. Mas eu quero fazer um apelo aos ouvintes. Vocês, ouvintes, que ainda não aceitaram Jesus, estão no velho homem, não são homem de Deus ainda. Deus quer te fazer mudar o teu ser, mudar a tua vida, como mudou a vida de Saul, para você permanecer fiel. Não fazer como Saul fez. Foi até um tempo fiel e depois abandonou a verdade pela mentira. Abandonou as coisas santas pelo pecado. Abandonou a obediência a Deus pela desobediência. Aí foi a sua ruína. E a ruína de todo homem e de toda mulher está aí. Tem que aceitar Jesus e permanecer firme com Jesus Cristo, sem olhar para a direita e para a esquerda, mas avançar para o alvo que é Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Vamos em frente ao público de nossas igrejas. Aí mesmo em Arequipa estão nos ouvindo aí agora. Vamos aceitar Jesus agora em frente ao público. Vamos também as pessoas que estão fracas na fé, que estão enganadas por coisas terríveis, achando que não tem nada demais. Não faça tal coisa. Se humilha para Deus agora. Ou enfrenta o público das nossas igrejas. Estão recebendo o som aí agora. E Deus quer mudar a tua vida, o teu coração. Porque aquele que se humilha, Deus exalta, derramando porção dobrada do Espírito Santo sobre este irmão, sobre esta irmã. Não duvides, mas creia que esse Deus é tremendo e quer te ajudar. Por isso o Espírito Santo está falando com vocês. E aqui também já tem várias pessoas vindo à frente. Todos que não aceitaram Jesus, vem à frente, por favor. Deus vai mudar o teu homem mal, de tanto sofrimento, tanta enfermidade, tanta luta, tanta angústia, como mudou Saul quando ele se entregou a Deus. Vamos se entregar a Deus agora, ouvintes. E Deus vai mudar o teu homem do vício, da bebida alcoólica, do jogo, do cigarro. Vai mudar o teu homem das drogas para uma vida liberta, para um homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vem à frente todos que não são crentes, por favor. Se não der para vir à frente, fiquem em pé para nós orar por vocês. E em nome de Jesus, a vitória vai ser tua. Porque Deus está pronto a ajudar o homem, desde quando ele seja submisso à sua palavra, à sua doutrina. E quem aceita Jesus está sendo submisso a Deus e não ao homem. E os que não aceitam Jesus
continua sendo submisso ao homem e não a Deus. Então aceite Jesus agora para ser submisso a Deus e não ao homem. Porque, meus irmãos, os últimos tempos chegou e temos que lutar pela nossa salvação, para que o diabo não nos engane através dos seus adeptos. Nunca se ouve tantas falsas doutrinas como há em nossos dias, irmãos, sobre arrebatamento, sobre como vivermos aqui. Oh, que coisa terrível! Quando a pessoa perde o temor de Deus, tudo aquilo que era pecado deixa ser pecado na vida deste homem e desta mulher. E ele, cada vez que a cabeça no lodo, no pecado, nas coisas do mundo sem Deus, continue vindo à frente. Jesus está vendo a decisão que estão tomando agora e estão alegrando a Deus, nosso Pai. Oh, como é difícil o homem tomar esta decisão, como é difícil a mulher tomar esta decisão. Mas quando ele toma essa decisão de aceitar a Jesus, Deus muda este homem, Deus muda o coração deste homem, desta mulher, porque o Espírito Santo se apodera daqueles que aceitam a Jesus Cristo. Eu sei por mim mesmo, quando eu aceitei Jesus, eu era jovem ainda, e como Deus mudou a minha vida, não sou mais aquele Davi lá, católico congregado mariano, vida mudada, nova vida, de poder e graça e fé, e virtude de Deus, para expulsar as enfermidades, expulsar os demônios. A unção de Deus é sobre o homem e sobre a mulher, que se entrega a Jesus Cristo, e Deus passa a usar ele e ela, e ele fica pasmado, mas não é ele, não é ela, é a unção de Deus, aleluia, que está sobre aqueles que aceitam Jesus com sinceridade. Vocês vão notar a diferença, irmãos. Eu lembro o dia que eu aceitei Jesus, meu Deus do céu, que diferença eu passei a sentir na minha mente, no meu interior. É uma coisa inexplicável. Jamais teremos palavras para descrever o que Deus faz em nossa vida quando aceitamos Jesus com sinceridade. Vamos, Brasil. Frente ao público de nossas igrejas. Vamos, irmã de toda a terra. Adelante do altar do Senhor. Receberá Cristo Jesus. Quem está débil na fé. Vamos também em frente ao público agora. Deus vai renovar a tua fé. Como eu estou débil na fé, missioneiro? Aquilo que era pecado para você já não é mais. Então você está fraco na fé. É porque o diabo já começou a enganar. Que não tem nada de mais isso. Tem nada de mais aquilo. Vamos ver que não tem nada de mais é no último dia. Quando trocar a última trombeta de Jesus. Aleluia. Quando soar a última trombeta de Deus, é que vamos ver a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Arianda Labai. E não está longe de acontecer isto. De ver esse acontecimento. Será muito perto mesmo. Esse acontecimento. Portanto, entreguemos a nossa vida a Deus. De corpo, alma e espírito. Se quisermos ter dias melhores aqui nesta vida e no futuro a vida eterna. Deixamos todo engano, toda mentira, toda falsidade, toda hipocrisia, toda ignorância espiritual e conheçamos a verdade. Que maravilha! Com todo esse ensinamento doutrinário, quanta gente vier à frente, hein? É por Deus mesmo, é só por Deus mesmo, né? Para ver tanta gente ainda assim. Mas é isto mesmo. Se o homem não for fiel a Deus, ele vai perecer, irmãos. Não adianta querer enganar a si mesmo.
mesmo. Temos que ser decisivos nas coisas de Deus. Sim, sim ou não, não, diz a palavra. Que for fora disto é de procedência maligna. Aleluia. Oremos a Deus. Onde estão os crentes desviados? Venha reconciliar também. Jesus está te chamando para te dar vida e vida com abundância. Você sabe que já está condenado ao fogo do inferno se você não reconciliar agora. Então venha à frente reconciliar. Reconcilia aí no interior das nossas igrejas, ou na tua casa onde está nos ouvindo, ou no teu trabalho, e Deus faz a diferença acontecer. Vamos orar juntos a Deus. Há milhões de ouvintes. Ore com sinceridade. Deus quer ver a sinceridade da tua voz, das tuas palavras, e Ele vai mudar a tua vida, como mudou no começo a vida do rei Saul. Ele vai mudar a tua, e o mesmo poder que Deus deu a ele, vai dar a você também, se a tua vida mudar agora. Fechemos nossos olhos, liguemos o pensamento com Deus. Continua vindo, vamos esperar um momento. Mas que estão vindo muita gente ainda. Vamos cantando. Não importa a igreja que tu és, se os pés de Jesus tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me as mãos e meu irmão serás. Dá-me as mãos, dá-me as mãos, dá-me as mãos e meu irmão serás. Dá-me as mãos, dá-me as mãos. Não importa a igreja que tu és, se os pés de Jesus tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me as mãos e meu irmão serás. Dá-me as mãos, dá-me as mãos. Dá-me as mãos e meu irmão será. Dá-me as mãos e meu irmão será. Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar com muita sinceridade a Deus. Fechemos nossos olhos. Liguemos o pensamento com Deus. Deus não está olhando para a nossa aparência aqui agora. Deus está olhando para os nossos corações. Se há sinceridade em nossas palavras para com Ele. Grite conosco, ouvintes, com toda a sinceridade do teu coração. Grita, meu Deus, meu Pai, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Salva a minha alma. Escreve agora, Senhor, o meu nome no livro da vida, para o grande dia da vida eterna. Senhor Jesus, estou doente, cheio de problema, cheio de luta e tribulação. Meu Pai, me perdoe agora, me salve agora, opera o milagre em meu corpo abatido, para que eu seja ricamente abençoado, curado, perdoado, salvo, porque eu me entrego ao Senhor agora, de todo o meu coração. Amém. Parabéns, irmãos e irmãs, pela vossa decisão. Pode dar glória a Deus, aleluia, como não?
Sabia que vão voltar curados vocês que aceitaram Jesus? Não sabia ainda, né, irmãos? Que só não aceitar Jesus com sinceridade, além de Deus mudar o nosso velho homem para o novo homem, cura nossas enfermidades também. Aleluia, glória a Deus. Atenção, milhões que oraram conosco, principalmente no interior das nossas igrejas. Jesus já te libertou dos vícios também, do cigarro, da bebida alcoólica, dos jogos, das drogas. Se agora é uma vida mudada por Deus, como Deus mudou o homem de Saul, mudou você também. Aleluia. E agora vai sentir asco dos vícios, porque quem dá prazer aos vícios é espírito de demônios. E vocês estão livres agora desse espírito dos demônios. São demônios do pecado. Esse diabo sempre arruma um jeitinho do homem e a mulher pecar contra Deus, através do cigarro, da bebida alcoólica, do jogo, das coisas que o mundo oferece. Então vamos se libertar agora, que Deus está dando a maior oportunidade para ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida. Ouvinte, destrua as drogas. Eu garanto que Deus já te libertou. E entre nós, quem fuma, levante a mão. Eu quero orar para Deus libertar vocês também. Cigarro está matando todos fumantes com câncer. Por isso queremos ajudá-los. Destrua o paquete de cigarrilho. Em nome de Jesus, ouvintes. Quem fuma, levante a mão. Eu quero orar por vocês, irmãs e irmãos. Quem bebe bebida alcoólica, levante a mão também. Quem gosta de jogo, levante a mão. Vamos orar, igreja. Toda a igreja em pé. Vocês nem sentem a alegria de ver essa multidão aceitando Jesus, igreja? Já acostumaram a ver tanta gente aceitar Jesus aqui, todo dia, que nem se alegram mais. Não vê que esse é o maior milagre de Deus? É maior do que a cura de um paralítico, cego, mudo, surdo. Uma pessoa aceitar Jesus em nossos dias, para ser um crente fiel a Deus, é o maior milagre de todos os tempos. Oremos todos dando glória a Deus. Grande Deus e Pai, liberta todos os viciados, os que jogaram cigarros, os que não jogaram. Ó Deus, aqueles ouvintes também, que não jogaram a bebida alcoólica, toca no coração deles, ó Pai, para jogar a bebida alcoólica fora agora. Destruir objetos e jogos, ó Deus. Se drogar, destruir as drogas agora. Em nome de Jesus, repreendo todos os demônios do vício. Saia, Satanás! Sai e não volta mais! Em nome de Jesus. Pai bendito, recebemos esta multidão e todos os milhões que oraram conosco. Recebemos como crente da nossa igreja Deus e amor. Recebemos também os irmãos, as irmãs de outros